Então, gente, dando sequência aqui, né, ao último tópico aqui de princípios do direito administrativo, que ficou faltando aqui, né? LIMP, né? O famoso LIMP do artigo 37 da nossa Constituição, né? Diz aí, né, os princípios constitucionais que temos na administração pública. Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, né, gente? Vamos marcar aqui. O famoso LIMP, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, aqui ele não diz se é brasileiro nato ou naturalizado, então, brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por uma vez e por igual período. Então, de acordo com a Constituição, o prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, gente, ele está dizendo que o quê? As funções de quê? De confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, função de confiança, só quem pode exercer é o servidor ocupante de cargo efetivo. Função de confiança é exclusivamente por aqueles servidores de cargo efetivo. E os de cargo em comissão? A serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, os cargos em comissões podem ser aqueles servidores que podem ser ou não de cargos efetivos. Funções de confiança exclusivamente para ocupantes de cargo efetivo. Cargos em comissão são aqueles servidores de carreiras que necessitam, né, ou não de cargo efetivo. São direção, chefia e assessoramento. Então, gente, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, qual é a regra? A regra é essa. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Porém, temos a exceção. Então, qual é a exceção aqui? A exceção é essa daqui. Quando houver compatibilidade de horários. Então, a primeira regra da exceção é o quê? Precisa haver o quê? Compatibilidade de horários. Primeira exceção, o primeiro critério é a compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, né? Então vamos ver lá. A de 2 cargos de professor. Então o professor ele pode ter 2 cargos remunerados, desde que haja compatibilidade de horários. Há um cargo de professor e outro de técnico ou científico. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas, suas subsidiárias, sociedades controladas diretas ou indiretamente pelo poder público. A proibição de acumular, ela estende-se a empregos e funções que abrange as autarquias, fundações, as empresas públicas, que nós temos as sociedades de economia mistas, suas subsidiárias, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Seguindo. Temos aqui o princípio da legalidade. Segundo Marinella, o princípio da legalidade é a base do Estado democrático de direito e garante que todos os conflitos sejam resolvidos pela lei.
todos os conflitos são regulamentados, regidos, resolvidos pela lei, princípio da legalidade. De acordo com tal princípio, o administrador só pode atuar conforme a lei. A atuação administrativa se determina à vontade legal, que é a vontade do povo. E na esfera privada? Na esfera privada, o princípio da legalidade recebe outro tratamento, uma vez que aos particulares, tudo que não for proibido está juridicamente permitido. Enquanto que na administração pública só pode fazer aquilo de acordo com a lei. E aos particulares? Tudo que não esteja proibido está juridicamente permitido. Temos aqui legalidade. O princípio da legalidade é tudo aquilo que está de acordo com a lei. Reserva legal é a necessidade de regulamentar determinadas matérias por lei formal. Lembrando que o princípio da reserva legal, ele se deriva do princípio da legalidade. Então, o princípio da reserva legal é a necessidade de regulamentar determinada matéria por lei formal. Especialidade. Nós temos aqui a especialidade. Impõe a necessidade que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Então, nós temos aqui, em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica. Em virtude de quê? Do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica, em virtude do princípio da reserva legal, que ele regulamenta determinadas matérias por lei formal. É a necessidade de regulamentar. Então, não se confunde o quê? O princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão a respeito à lei. Enquanto que o princípio da reserva legal, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Daí nós temos o quê? A consciência e o entendimento que o princípio da reserva legal se deriva do princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é mais abrangente. E o princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei a criação da entidade, a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Nós temos aqui o princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Segundo Marinella, o princípio da impessoabilidade... Ó, gente, vou fazer aqui para vocês, ó. Vou fazer a cruz de Malta, porque isso aqui cai. Toda hora cai esse princípio em concurso público. Então nós temos aqui a cruz de Malta. Beleza? Toda hora cai. O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de quê? De subjetividade, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais próprios ou de terceiros. Então, o princípio da impessoalidade, gente, é a ausência de subjetividade, ficando impedido do agente público qualquer consideração, né, inclinação de interesse pessoal próprio ou de terceiro. Então, o agente público fica impedido de quê? De mostrar sua imagem ali em obras públicas, em qualquer coisa pública, devido ao princípio da impessoalidade. Segundo Carvalho, quando o agente atua, não é a pessoa do agente que pratica o ato, mas o Estado. Então, aquele agente, ele representa aquele órgão. Então, o agente, ele representa o órgão. Corresponde, portanto, já conhecida teoria do órgão, ou teoria da imputação. Então, gente, segundo o princípio da pessoalidade, o agente atua,
não é a pessoa do agente que pratica o ato. Quando o agente atua, não é a pessoa do agente que pratica o ato, mas sim o Estado, o órgão que ele representa. Já essa teoria, nós temos a teoria chamada teoria do órgão ou teoria da imputação. O STF, para aplicar a vedação ao nepotismo, editou a súmula número 13. Moralidade. O princípio da moralidade exige que a administração e seus agentes atuem em conformidade com os princípios éticos aceitáveis socialmente. Então, o princípio da moralidade exige que a administração e seus agentes atuem em conformidade com os princípios éticos aceitáveis socialmente. Esse princípio se relaciona com a ideia de quê? De honestidade, existindo a estrita observância de padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, as regras que assegurem a boa administração segundo Marinella. O princípio da moralidade exige que a administração e seus agentes atuem em conformidade com os princípios éticos aceitáveis socialmente. De acordo com Matheus Carvalho, a moralidade diz respeito à lealdade de conduta do agente no exercício da função pública. Para mim é um conceito assim bem legal de acordo com o princípio. Diz respeito à lealdade de conduta do agente no exercício da função pública. Então, o princípio da moralidade interdita a obtenção de vantagens não respaldadas pela boa-fé. O princípio da moralidade interdita a obtenção de vantagens não respaldadas pela boa-fé. O princípio da moralidade exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e que assegure a toda a comunidade a obtenção de vantagens justas. Segundo Justin Filho, o princípio da moralidade interdita a obtenção de vantagens não respaldadas pela boa-fé. O princípio da moralidade ele exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e que assegure a toda a comunidade a obtenção de vantagens justas. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade nada mais é do que a divulgação, tendo como a finalidade o conhecimento público. Ele representa uma condição de eficácia dos atos administrativos. Então, o princípio da publicidade representa uma condição de eficácia dos atos administrativos. Importante essa observação. O princípio da publicidade, gente, não é absoluto. Segundo a própria Constituição, tem as suas ressalvas, que devem ser resguardados, que é a segurança nacional e o relevante interesse público. Então, a ressalva no princípio da publicidade, segundo a Constituição, estão aqui, ó, na segurança nacional e no relevante interesse coletivo. Então, a ressalva aquilo que é certo, segundo o princípio da publicidade, que nada é absoluto, está relacionado diretamente à segurança nacional e ao relevante interesse coletivo. Então, significa a proibição de edição de atos secretos, consubstanciando a ideia de que a administração deve atuar de forma transparente, dando à sociedade conhecimento dos atos por ela praticados. Logo, o princípio da publicidade não é absoluto. A própria Constituição nos dá essa ressalva, que deve ser resguardado que é a segurança nacional e o relevante interesse coletivo, que poderá, de forma fundamentada, excepcionalizar o princípio da publicidade. De mesma forma, se admite a edição de atos sigilosos quando a publicidade puder causar prejuízo à intimidade, à honra e à vida privada. Se admite a edição de atos sigilosos quando a publicidade puder causar prejuízos à intimidade, à honra e à vida privada. Princípio da eficiência. Querem fazer a reforma administrativa, mas esses políticos não conhecem o princípio da eficiência. Eficiência é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. O que? Isso aqui... Olha só como o princípio da eficiência é claro, gente. Produzir bem,
com qualidade e com menos gastos. Você vê isso aqui em Brasília? Nunca, nunca, nunca viu, nunca vai ver e nunca verá. Então, conforme exposto por Marinella, a eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição, com rendimento funcional. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade e de economicidade. Aí fala, né, que o servidor público é aquilo, que onera a máquina pública, mas se você olhar para Brasília, para aqueles pilantras de engravatados, você vai ver que isso aqui não se adequa a nenhum deles, né? Produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Você não vê isso lá. Também são agentes públicos, também são servidores públicos, são políticos, servindo a população. Com a consequente redução de desperdícios de dinheiro público. Sim, desperdício de dinheiro público. Lá em Brasília, o princípio da eficiência não tem erro. Você olha para Brasília, você vê tudo ao contrário. É o princípio da eficiência. Não tem como errar, gente. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade, de economicidade, consequência de redução de desperdício de dinheiro público, rendimento típico da iniciativa privada, sendo que nessa situação o lucro é do povo. Quem ganha é o bem comum. Você olhou para Brasília, você vê que está contrário ao princípio da eficiência. Não tem como errar. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. É fácil. O nome é grande, mas ele é fácil. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Em detrimento do princípio da impessoalidade, fica definido que uma sanção não pode transcender, não pode passar a pessoa responsável pela infração. Então não passa de uma pessoa para outra. Se uma pessoa praticou a infração, por que a outra vai pagar? Igual que teve aqui no condomínio, né? Chamou o Uber, o cara bizonho, foi e arrebentou com o portão. Certo que o portão ele necessita ter um sensor que quando o carro chega tem que parar. Beleza. Só que ele arrancou o portão. Aí o síndico veio, não, você tem que pagar porque você que pediu, mas para não criar quizumba, eu paguei. Só que não era, eu não sou responsável. E sim o cara que está no volante, o Uber. Então, uma sanção não pode transcender a pessoa responsável pela infração. Assim, o ente da administração indireta que não cumpra suas obrigações não pode comprometer por conta disso o ente federado do qual participa. Deu para entender o exemplo? Um ente da administração indireta, uma autarquia, que não cumpra suas obrigações, não pode comprometer por conta disso o ente federado à União do qual participa. Fere o princípio da intranscendência das sanções a inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplente por pendência de órgãos que dispõem o que de autonomia institucional, como os poderes legislativo e judiciário, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. E quando o infrator não for uma pessoa distinta, mas sim a mesma, a despeito do fato e do Ministério Público e os poderes executivo, legislativo e judiciário não possuírem personalidade jurídica distinta da do ente federativo do qual fazem parte, a Constituição os dotou de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Assim, logo, ao passo que não poderia o Poder Executivo intervir na esfera administrativa do Legislativo e do Judiciário, dos demais poderes, e do Ministério Público também não, compelindo-os a cumprir as disposições presentes na Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, a despeito do fato de o MP e os poderes executivo, legislativo e judiciários não possuírem personalidade jurídica distinta da do ente federativo da qual fazem parte, a Constituição os dotou de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Assim, ao passo que não poderia o Poder Executivo intervir na esfera administrativa dos demais poderes e do MP, compelindo-os a cumprir as disposições presentes na Lei da Responsabilidade Fiscal. Por conseguinte, se o Poder Executivo estadual não pode desfazer o ato administrativo, omissivo ou comissivo imputado a outro poder ou órgão autônomo, é razoável
Entender que ele também não possa ser obrigado a suportar as consequências gravosas desse ato ou omissão. Se o Poder Executivo Estadual não pode desfazer o ato administrativo, omissivo ou comissivo, imputado ao poder ou órgão autônomo, é razoável entender também que ele não possa ser obrigado a suportar as consequências gravosas do ato ou da omissão. Súmula vinculante número 37 do STF. Ao prever que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia. O coração e a cruz de Malta pode cair no seu concurso. Poder Judiciário não tem função legislativa de aumentar vencimento de servidor público. Pegou a jogada? Súmula vinculante número 37 do STF. A igualdade é assegurada como princípio e direito fundamental, de notória relevância para a harmonia e a justiça nas relações sociais, conforme o artigo 5º caput da Constituição. Súmula 683 do STJ. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, em face do artigo 7º 30 da Constituição. Aí vem lá uma pegadinha e bota lá: por ato administrativo. Não pode. Por ato administrativo não pode. E sim, de acordo com o artigo 7º, inciso 30 da Constituição. O entendimento prevalente do STF foi no sentido de que a vedação ao nepotismo pode ser extraída diretamente da força normativa dos princípios constitucionais, mais especificamente dos princípios da moralidade, da impessoalidade administrativa. Não procede, portanto, de que demandaria a edição de lei formal. Então, gente, o entendimento aqui do STF é o quê? Que a vedação ao nepotismo pode ser extraída de onde? De forma normativa dos princípios constitucionais, quais eles? Da moralidade e da impessoalidade. Então, quais são os princípios constitucionais que podemos tirar para vedar o nepotismo? Os princípios da moralidade e o da impessoalidade. E não procede, portanto, que demandaria de edição de lei formal. Então, se extrai de onde? Dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a vedação ao nepotismo. Aposentadoria. O que nós precisamos saber aqui sobre a aposentadoria? Coloca a cruz de Malta aí que isso cai. Segundo Di Pietro, a aposentadoria se refere ao direito à inatividade remunerada, assegurado a todo servidor público. Você aí que está estudando vai se aposentar nos casos de idade, de invalidez ou requisitos conjugados de tempo de exercício no serviço público ou no cargo, idade mínima e tempo de contribuição. Então, as três modalidades de aposentadoria são aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória e aposentadoria voluntária. Natureza jurídica da aposentadoria, conforme indicado por Carvalho Filho. A natureza jurídica da aposentadoria é de ato administrativo de caráter funcional. Então, a natureza jurídica da aposentadoria é de ato administrativo de caráter funcional. Então, nós temos aqui as três modalidades de aposentadoria por servidor público. Nós temos a aposentadoria por invalidez, a compulsória e a voluntária. Prazos extintivos. De acordo com Carvalho Filho, a administração pública, pelo autocontrole ou o Tribunal de Contas, pelo controle externo,
se submete a um prazo de 5 anos para anular ou alterar o ato de aposentadoria, que é o ato prescricional de toda a atividade administrativa. É o ato de 5 anos, é o prazo de 5 anos. Então, a administração pública, pelo autocontrole, pelo poder de autotutela, ou o Tribunal de Contas, pelo controle externo, se submete ao prazo de 5 anos para anular ou alterar o ato de aposentadoria. Conta-se o prazo a partir da data da chegada do processo administrativo na Corte. Caso não faça, consuma-se a decadência em favor do servidor, tornando o quê? Imutável o ato. A situação indicada ocorre em virtude do princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança. O que é o princípio da segurança jurídica? Que a pessoa coloca segurança na administração, que a administração está fazendo a coisa certa. Então ele deposita sua confiança na administração pública. Então decai em 5 anos, beleza? Então, muito importante, ó. A administração pública pelo autocontrole, pelo poder de tutela, ou o Tribunal de Contas pelo controle externo se submete ao prazo de 5 anos. Conta-se o prazo a partir da chegada do processo administrativo na Corte, que, caso não faça, consuma-se a decadência em favor desse. É muito comum, gente, processo administrativo chegar na administração pública e passar de 5 anos eles não moverem uma palha. STF. Tese de repercussão geral. Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da ilegalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança e da confiança legítima. Então, ó, o Tribunal de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão, a contar da data da chegada do processo. Então, ó, o Tribunal de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de quê? De aposentadoria, de reforma ou de pensão, chegada do processo da respectiva corte com atenção do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima. Pegou? Fácil. A concessão de aposentadoria é um ato administrativo complexo que envolve órgãos diversos da administração pública, como o Tribunal de Contas, e somente pode ser considerado concretizado após a análise de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União, servidor público da União. Apesar de entender que o procedimento administrativo de verificação das condições de validade do ato não se sujeita ao prazo extintivo de 5 anos, o ministro concluiu que é necessária a fixação do prazo para que as Cortes de Contas exerçam seu dever constitucional. Apesar de entender que o procedimento administrativo de verificação de condições de validade do ato não se sujeita ao prazo extintivo de 5 anos. O ministro concluiu que é necessária a fixação do prazo para que as Cortes de Contas exerçam seu dever constitucional. O relator propôs, por analogia, a aplicação aos casos de revisão de aposentadoria de prazo prescricional de 5 anos previsto aonde? No Decreto 20.1910, para que o administrado acione a Fazenda Pública. O relator propôs, por analogia, a aplicação aos casos de revisão de aposentadoria ao prazo prescricional de 5 anos. A administração pública, autocontrole, né? Poder de autocontrole, também se submete ao prazo de 5 anos para anular ou alterar o ato de aposentadoria. A administração pública, com o seu autocontrole, também se submete ao prazo de 5 anos para anular ou alterar o ato de aposentadoria. Pode-se dizer que o princípio da segurança jurídica objetiva garantir certeza e estabilidade, garantindo que o cidadão não seja surpreendido ou agravado por mudança inesperada de comportamento da administração, sem o respeito a situações já consolidadas. Então, pode-se dizer que o princípio da segurança jurídica objetiva
Garantir certeza e estabilidade, garantindo que o cidadão não se seja surpreendido ou agravado por mudanças inesperadas de comportamento da administração. Que tá lá uma coisa, então o servidor faz de acordo com aquilo, aí vem depois e muda. Pô, não pode, né? Ele depositou a sua confiança na administração pública no sentido que era aquilo. Depois a administração fala que é Y. Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna. Cruz de Malta. Cai. Sempre cai. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, a qual compete apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão pessoal a qualquer título da administração direta e indireta, incluídas as fundações e instituições mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as de concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessionário. Então, o controle externo ao cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual compete apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato. Nós temos aí a Lei 9.784, o qual regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E nós temos ali o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança. Constam de forma expressa o princípio da segurança jurídica. O da proteção à confiança ele decorre do princípio da segurança jurídica. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Está aqui, né, no artigo 54 da Lei 9.784 de 84, o processo administrativo, né, que diz aqui o prazo prescricional de 5 anos. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Tá aí, gente. Mais um slide aí, né? Nós terminamos. Para você que gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, gente. Fica ligado, porque tem muita coisa boa, concurso em foco. Vou colocar os exercícios da Banca CESP, 40 exercícios aí, gente, de princípio na administração pública. Para você que gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.